Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, seja bem-vindo. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade aos estudos de Escola Sabatina. Ao meu lado hoje está a minha irmã, Bianca Borges Cortesia, e vamos agora à lição de número 23 já. O título, Os Testemunhos e a Obra do Terceiro Anjo. Olá, irmãos, é um prazer estar aqui com vocês então nesse estudo. Eu vou estar lendo o verso áureo. Não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Provérbios 29, verso 18. Já nos dá o tom dessa lição, a importância da profecia para a guia do povo de Deus realmente. A primeira pergunta diz assim: a que obra os testemunhos foram vinculados desde a sua origem? Apocalipse 10, 11. Diz assim: E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Então aí nós estamos lendo um texto em Apocalipse que está vinculado então à mensagem, né, dos anjos, da tríplice mensagem que está em Apocalipse, né? Então lá no capítulo 10 vem trazendo todo o contexto do desapontamento, o livrinho amargo, e aquilo que eles achavam que era o fim da história era só o início de uma obra, né, que tinha que atingir realmente o mundo inteiro. E aí nós vamos estudar agora, através da nota, essa questão, né, de como que os testemunhos, eles realmente estão ligados a essa mensagem profética dos anjos que a igreja tem. A nota diz assim: à medida que o fim se aproxima e há um contínuo crescimento da obra que tem por objetivo transmitir ao mundo a última advertência, torna-se mais importante para os que abraçaram a verdade possuir uma compreensão clara da natureza e da influência dos testemunhos que Deus, em sua providência, vinculou à obra da terceira mensagem angélica desde a sua origem. Então, desde a sua origem, a obra dos testemunhos estão vinculado à terceira mensagem angélica. Então, só vamos recapitular aqui rapidamente. Nós tivemos o primeiro anjo surgindo no início do tempo do fim, em 1798, com o aprisionamento então do Papa, aquela ferida de morte, né, que sofreria aquele poder. E a mensagem do segundo anjo veio já no verão de 1844, em conjunto com o clamor da meia-noite. E o terceiro anjo, ele surge depois do grande desapontamento. Podemos dizer aí no dia 23 de outubro, né, naquela manhã já começou a vir à luz o terceiro anjo com Ira Edson, que ele teve aquela visão da passagem do Santo para o Santíssimo. Muito bem. Já na figura de Ira Edson, nós encontramos realmente uma visão profética, mas em dezembro de 1844, Deus encarrega o quê? A jovem Ellen Harmon, àquela altura ainda era solteira, né? Depois ela vai ter o nome de Ellen White, recebendo o sobrenome do seu marido Tiago. E ela, essa jovem de apenas 17 anos, ela agora então realmente recebe essa visão, ainda no mesmo ano de 1844, no finalzinho do ano, e começa a direcionar o povo de Deus. Aqueles que deram ouvidos à mensagem que ela recebeu, que
a primeira visão é aquela do caminho reto, estreito, num lugar elevado da terra, e o clamor da meia-noite no começo do caminho do povo do advento, guiando eles até a cidade santa. Muito bem, aqueles que acreditaram naquilo e não deixaram de lado, descredibilizar a experiência que eles tinham passado na proclamação da breve volta de Cristo, aqueles que permaneceram firmes foram beneficiados, que aí foi surgindo muita luz na sequência, né? Então, realmente aqui, historicamente, confirma o que a nota está nos comentando, né? Sim, muito importante, então, esse resumo, né, que o irmão Mateus deu aqui. Segunda pergunta. Que obra nefasta alguns realizam? Quais benefícios receberão os que aceitarem as mensagens? 1 Tessalonicenses 5, 19 e 20. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. E agora nós temos a nota do Mensagens Escolhidas, volume 1, página 41 e 42. Em breve serão feitos todos os esforços possíveis para desmerecer e perverter a verdade dos testemunhos do Espírito de Deus. Alguns as apontarão ao ridículo, trabalhando contra a luz que Deus tem estado a comunicar por anos, e alguns que são fracos na fé serão assim transviados. Outros, porém, receberão grande auxílio das mensagens, conquanto não lhes sejam individualmente dirigidas, receberão as correções e serão levados a fugir dos males aí especificados. O Espírito do Senhor estará nas instruções, e as dúvidas existentes em muitos espíritos serão banidas. Os próprios testemunhos serão a chave que explicará as mensagens dadas, como texto escriturístico é explicado por texto escriturístico. Muitos lerão com ansiedade as mensagens que reprovam o erro, para que aprendam o que hajam de fazer para serem salvos. Tivemos aqui então duas partes, né? A pergunta 2. Que obra nefasta alguns realizam? Então aqui fala que é a obra de desmerecer, então, e perverter os escritos do espírito de profecia. E nós temos visto muito hoje em vários grupos do adventismo essa descrença nos espíritos de profecia. Ou alguns aceitam apenas pequenas porções no que lhes convém, né? E é uma má vontade de entender os textos, né? Se a pessoa tiver essa mesma má vontade com a Bíblia, ela também vai achar ridículo certas coisas da Bíblia. Mas a pessoa tem que ter o quê? O discernimento espiritual. Então, as pessoas, elas muitas vezes não usam a mesma régua com a Bíblia e com os escritos de Ellen White. Ela não tem a mesma boa vontade para procurar entender. De repente, você lê um texto, ele é complexo, você tem dificuldade, mas você vai procurar se aprofundar. Mas tem outros que já quer rechaçar, né? Só apenas, como eu comentei, só o que lhes convém, né? E a segunda parte da pergunta, então, né? Quais os benefícios eles vão receber? Deus vai vir em seu auxílio, trazendo novas luzes, né? Dando ali mais uma direção mais exata para o povo, né? Então, aqueles que ficam sem esse auxílio, eles realmente ficam numa condição muito difícil. Os testemunhos realmente ajudam a sanar muitas dúvidas. Fala que como textos escriturístico é explicado por textos escriturísticos, né? Isso, exatamente. Não é pegando um texto isolado, né? Mas juntando e formando o quadro, o cenário todo, né? A terceira pergunta. Que influência Satanás procurará anular com seu último engano? A nota diz assim:
O último engano de Satanás será exatamente anular o testemunho do Espírito de Deus. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Provérbios 29, 18. Satanás trabalhará engenhosamente por diferentes maneiras e por instrumentos diversos para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus nos testemunhos verdadeiros. Será ateado contra os testemunhos um ódio satânico. A atuação de Satanás será perturbar a fé das igrejas neles por esta razão. Ele não pode achar caminho tão fácil para introduzir seus enganos e prender almas em suas mentiras se as advertências, repreensões e conselhos do Espírito de Deus forem atendidas. Então fala que a influência que Satanás vai procurar fazer é o quê? Anular o testemunho de Deus, do Espírito de Deus. E fala que ele tem o quê? Um ódio por os testemunhos, né? Mas eu pergunto agora para todos que estão acompanhando nesse momento. Tem acontecido isso? A gente está vendo acontecer isso contra os testemunhos de Ellen White? A gente tá vendo. Eu cheguei a ver um vídeo, irmã Bianca, um dia que aí é literalmente esse ódio sendo manifestado, pessoa queimando livros de Ellen White, queimando na fogueira. Nós estamos vendo a profecia se cumprir, o que está dizendo aqui que ia acontecer, né? Com o testemunho de profecia, Satanás incutindo então esse ódio, esse desmerecimento, né, pelo espírito de profecia, de chegar a esse ponto que o irmão comentou de um vídeo de ver as pessoas queimando em praça pública esses livros, né? E aí você vê que essa pessoa que queimou esses livros, eu não estou falando de uma pessoa lá de fora, é pessoa que já foi adventista e que agora não estava aceitando mais Ellen White. E a pessoa com ódio tão grande que fez isso. Então veja que nesse caso que a gente vê nesse texto realmente é muito sério. Por que Satanás se preocupa tanto em atacar? É porque ele sabe que com isso derruba as pessoas o quê? Das altas normas, dos princípios. É esse o objetivo que ele quer trazer. Se a pessoa permanecesse nos mesmos princípios descrendo da irmã White, parecia até que a pessoa estava fazendo uma coisa certa. Mas você nunca vê essa situação. A pessoa descrê de Ellen White, ela não permanece da mesma forma. Não tem como. Vai aos poucos desacreditando de outros marcos da fé, né? Então vamos à quarta pergunta, que diz assim: por que essa incredulidade tem aumentado? Ao se enfraquecer a confiança nos testemunhos, o que vem em seguida é o texto da Bíblia em 2 Pedro 1, 19 ao 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E agora o primeiro texto, Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 72, declara: vi que essa incredulidade com relação aos testemunhos tem aumentado à medida que o povo apostata de Deus. Isso ocorre em nossas fileiras e em todo o campo. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 84, declara: uma coisa é certa, os adventistas do sétimo dia que se colocam sobre o estandarte de Satanás abandonarão primeiro sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Está sendo feito o apelo para maior consagração e serviço mais santo e continuará a ser feito. Testemunhos
para a Igreja, volume 4, página 211, é plano de Satanás enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Em seguida vem o ceticismo no tocante aos pontos vitais de nossa fé, as colunas de nossa posição, depois as dúvidas acerca das escrituras sagradas e então a caminhada descendente para a perdição. Quando os testemunhos, nos quais se acreditava anteriormente, são postos em dúvida e rejeitados, Satanás sabe que as pessoas enganadas não pararão aí, e ele redobra seus esforços até lançá-las em rebelião aberta, a qual se torna irremediável e termina em destruição. Então, por que a incredulidade tem aumentado? Então nós vemos aqui, não é quando o povo de Deus está numa condição boa perante Deus, é ao contrário, quando a apostasia entra na igreja, o povo de Deus está apostatado, é que entra então a incredulidade concernente ao espírito de profecia. Porque cria um conflito muito claro, né? Um testemunho direto que vai contra as suas preferências, né? Mas ao se enfraquecer essa confiança nos testemunhos, o que vem em seguida? Ceticismo, a descrença em pontos vitais, aqui fala, né, da fé, colunas da posição de Deus, né? E vem o quê? Dúvidas também referente às escrituras sagradas, que é uma coisa está interligada à outra, né? E aí fala que a caminhada é o quê? Descendente levando ele o quê? À perdição. Então é um efeito dominó, né? A pessoa acha que vai parar aqui, mas não, vai. Se ela descreveu aqui, vai de maneira descendente, como foi dito. Isso a gente tem visto na prática, em muitos casos. E eu queria fazer uma distinção, aproveitar esse momento, porque, por exemplo, na Bíblia, nós temos às vezes alguns textos que temos dificuldade com tradução. Às vezes tem traduções que são infelizes, às vezes não é nem má intenção do tradutor. O tradutor só não foi feliz na escolha das palavras e acabou distorcendo o sentido. A tradução do grego, do hebraico, é bem complexo, né? Mas nem por isso a gente está querendo dizer que coloque em dúvida partes, porções da Bíblia. Traduções complicadas que criam alguma dificuldade em algum texto-chave, realmente existe. Mas daí concluir que o texto é falso, como alguns, por exemplo, pegam Mateus 28:19, a fórmula batismal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muitos e muitos já declararam que não existe, que isso foi adicionado depois e tudo mais. Aí a pessoa que é de fé adventista descobre que a irmã White dezenas de vezes citou esse texto bíblico. Aí ou a pessoa renuncia à sua ideia, ou a pessoa vai concluir o quê? Era uma falsa profetisa. É um ou outro, né? Não tem meio termo. Então vai sendo levado a isso. Também nos escritos de Ellen White tem casos é mais difícil, por ser do inglês, já está mais próximo, mas tem casos de traduções que confundiram, deixou dúbio algum sentido, mas nós devemos então entender, tal como Ellen White orienta, né, de ler as obras publicadas dela e entender a posição daquilo que Deus revelou a ela realmente, né? Vamos à quinta pergunta. O que é dito sobre o estado em que a mensageira do Senhor ficava em visão? A nota diz assim: algumas das instruções que se encontram nessas páginas foram dadas em circunstâncias tão notáveis que evidenciam o prodigioso poder de Deus em favor de sua verdade. Às vezes, enquanto eu estava em visão, meus amigos se aproximavam de mim e exclamavam: vejam só, ela não respira. Pondo o espelho diante de meus lábios, verificavam que não se juntava nenhuma umidade no vidro.
Era enquanto não havia nenhum indício de respiração que eu continuava falando das coisas que me estavam sendo apresentadas. Essas mensagens eram dadas desse modo para confirmar a fé de todos, a fim de que nesses últimos dias tenhamos confiança no espírito de profecia. Como sejam frequentemente feitas indagações quanto ao meu estado em visão, e depois de sair dela, desejo dizer que, quando o Senhor acha por bem dar uma visão, sou levada à presença de Jesus e dos anjos e fico inteiramente fora das coisas terrenas. Não posso ver além daquilo que o anjo me dirige. Minha atenção é muitas vezes encaminhada a cenas a acontecerem sobre a terra. Sou por vezes levada muito adiante no futuro e é-me mostrado o que há de acontecer. De outras, são-me mostradas coisas como ocorreram no passado. Então, o que é dito sobre o estado em que a mensageira do Senhor ficava, então, quando ela estava em visão? Então nós vemos sinais físicos, né, que mostravam que algo sobrenatural estava ocorrendo. Não tinha como ela falsificar aquela condição. Por exemplo, aqui falando de não respirar. Colocar até um espelho próximo aos lábios e não ter nenhum sinal que é de juntar alguma umidade no vidro, né? A história nos relata uma força descomunal, ela segurar por muito tempo uma Bíblia pesada, ela que era muito franzina, né, muito fraquinha. Então nós vemos que várias situações que ela era tomada de um poder, de uma situação que não era comum, fugia do comum. A gente sempre faz a ressalva quando analisamos esses sinais exteriores de que o diabo ele cria também condições, falsificações com os seus falsos profetas. Nós temos o espiritismo mesmo, com a psicografia e tudo mais. Não é uma coisa, não quer dizer que são todos farsantes. Algumas pessoas acham que não, mas Satanás ele imbui essas pessoas de poder. Ele tem poder, né, para fazer isso. Agora, isso é um dos elementos importantes, sim, é um dos requisitos para reconhecermos um profeta genuíno. Não vai ser só isso. Aí tem a questão dos frutos, que é o ponto que você vê se é para santificação. Satanás ia inspirar alguém para levar as pessoas a edificar na fé? Não tem como. E aí vai contra o propósito dele. A completa guarda dos mandamentos de Deus, a reforma de saúde, tudo indica, né? Isso. Que são mensagens realmente enviadas do céu. E aí, então, essa situação dos olhos, aí tem também vários pontos que a Bíblia vai nos relatando, né? Que normalmente também, enquanto que o falso profeta vem falando de paz, o profeta verdadeiro vem falando das dificuldades, das crises, né? Infelizmente é assim e não é uma obra fácil. A gente vê que Ellen White ela temeu muito, né? Quando ela recebeu esse chamado, ela não queria, de jeito nenhum. Ela temia duas coisas: a perseguição que ela ia sofrer das pessoas, ela ser mal vista e tudo mais, porque tinham muitas pessoas que se arrogavam profetas. Ela sabia que eram pessoas farsantes. Outra coisa, ela temia também com tal chamado se orgulhar, que ela viesse a se orgulhar. E ela pedia sempre para Deus fazer o quê? Quando ela podia sentir que ela estava tendo orgulho próprio. Afligir, dando demonstrações de orgulho próprio, né? Então, que Deus pudesse afligir ela e impedisse, né, que ocorresse isso. Ela sabia a experiência de Balaão, por exemplo, né? Então ela temia que esse fosse o resultado. E por ser mulher também tem muitas mais dificuldades, né? Mas vamos então à sexta pergunta. O que ela explica em relação aos sonhos? Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 569. Grande número de sonhos origina-se das coisas comuns da vida, com as quais o Espírito de Deus nada tem a ver. Há também falsos sonhos, bem como falsas visões que são inspiradas
por Satanás. Mas os sonhos provenientes do Senhor estão classificados na palavra de Deus com visões e são tão verdadeiramente frutos do espírito de profecia como as visões. Tais sonhos, levando-se em conta as pessoas que os têm e as circunstâncias sobre as quais foram dados, contêm suas próprias provas de genuinidade. Esse é um ponto importante que ela traz. Alguém poderia dizer o seguinte: eu só vou aceitar o que ela teve visão em público, diante das pessoas. Está errada essa posição. Nós vemos biblicamente, o próprio Daniel, por exemplo, fala de visões da noite. Era através do sonho essa comunicação. Nos primeiros anos do ministério de Ellen White, para as pessoas criarem a confiança de que ela era uma profetisa, o que ocorria? Deus deu muitas visões em público para confirmar. Mas, posteriormente, depois ela começou a ter muitos sonhos à noite. E ela, muitas vezes de madrugada, era acordada pelo anjo e tudo mais. E ela passava a relatar e escrever. Então, boa parte do ministério dela nessa segunda parte foi através de sonhos, à noite, essa comunicação direta. E esses sonhos, então, eram considerados como visões também. Tem a mesma qualidade. É claro que ela fala que as pessoas têm que tomar cautela, né, de não ser um sonho de procedência satânica ou um sonho comum também. Confundir um sonho comum e achar que vem proveniente de Deus, né? Então, aqui fala que nós temos que ser esses sonhos delas, né, classificados como visões, e são tão verdadeiramente frutos do espírito de profecia também, né, como as visões comuns em públicos que ela tinha, né? Indo agora à sétima pergunta: por quais experiências Ellen White passou em seu ministério profético? A nota diz assim: vocês sabem como o Senhor se tem manifestado por meio do espírito de profecia. Passado, presente e futuro tem passado perante mim. Tenho antevistos rostos em visão, os quais nunca havia contemplado antes, para depois de muitos anos reconhecê-los prontamente quando em sua presença. Tenho sido despertada de meu sonho com o vívido senso dos assuntos previamente apresentados, e à meia-noite escrevo cartas que vão cruzar o continente e nos momentos de crise salvar de grandes desastres a causa de Deus. Essa tem sido minha obra por muitos anos. Um poder tem me impelido a reprovar e censurar erros dos quais não tinha o menor conhecimento. Esse trabalho dos últimos 36 anos seria de cima ou de baixo? A atitude dela é muito importante, né? Ela não dava simplesmente uma carteirada à autoridade dela. Ela convidava as pessoas a fazerem o exame e chegar a uma conclusão. Também não adianta ficar em cima do muro. A pessoa, uma hora, ela tem que definir. Ou é uma procedência do alto ou de baixo. E aqui dá um resumo geral, né, de como que era o ministério profético dela, né, na nota. Interessante aqui de ver de pessoas que ela tinha visto o rosto, né, em visão, de pessoas que ela nunca tinha visto, não conhecia. E depois de alguns anos ela encontrava aquela pessoa, ela ia entender melhor aquela visão, né, o porquê dela ter tido aquela revelação. E aqui também fala de que em todos os tempos aqui nessas visões, né, ela tinha o quê? O passado, o presente e o futuro passando perante ela, né? Tem um caso muito emblemático sobre isso, de ver pessoas, né, que é o caso de um pregador que era bígamo. Ninguém sabe, era algo encoberto, né? E ele diz, e aí a irmã tinha visto em visão, e quando ela vê ele numa reunião, ela chega para uma reunião campal
e encontra aquele homem lá na frente pregando, ela dá o testemunho na hora, no ato, sobre aquilo. Existe uma mulher em outro estado aqui que tá como sua esposa, tem filhos com ela, tá, falou tudo, era algo então que ele vivia uma vida dupla, né? E aí nós vemos que realmente ocorreu fatos emblemáticos dessa maneira. Teve aquela conversa que ela teve com aquele irmão que era maçom, né? E diz que ela fez alguns sinais lá que é impossível ela ter acesso àquilo, né? Só os mais graduados, né? Nenhuma mulher sabia aqueles graus e assim por diante. Tudo isso Deus dava, então, em confirmação, né? E aqui também fala de cartas, né, irmão Mateus? Que ela encaminhava para pessoas, cartas que ia cruzar o continente, o oceano, que ia chegar daí 2, 3 meses, mas que chegava o quê? No tempo certo. Nos momentos de crise, para salvar a obra de Deus de grandes desastres. Isso é impressionante. Nós vemos já em outros estudos, vimos que a igreja estava incomodada com as advertências de Ellen White nos Estados Unidos e eles quiseram exilá-la lá na Austrália, do outro lado do mundo, né? Ficar mais isolada, né? E na realidade, nessa experiência, nós vemos que não adiantou, eles não ficaram livres das reprovações. Deus revelava, como a irmã Bianca disse, de maneira antecipada, os eventos nem tinham ocorrido. Essa cartinha que ia atravessar de navio o oceano todo, vários oceanos na verdade, e quando chegar, chegar no momento oportuno, porque veja só, essa carta não podia chegar antes que o fato ocorresse. Não ia ter lógica. Impedia até que o fato viesse a ocorrer. E se demorasse muito, o estrago ia ser feito e ia chegar muito tarde. Então chegava no momento exato. Eu lembro de uma experiência em que o pastor pregou algo errado no púlpito no sábado. E a carta no domingo denunciava o que ele tinha pregado no sábado. Então é algo assim, ou seja, não tem como. É algo impressionante mesmo. Vamos então à 8ª pergunta. Quais esclarecimentos recebemos na introdução do livro Grande Conflito sobre a Guia do Espírito Santo? Vamos ler agora em 2 Crônicas, verso 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem Josafá pôs-se em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Muito bem, agora nós vamos ver justamente esse texto do Grande Conflito, página 9, 12, 13 e 14, alguns trechos dessa introdução que é de autoria de Ellen White. E então um texto que resume muita coisa para a gente desse propósito então de Deus. Diz assim: Todavia, o fato de que Deus revelou sua vontade aos homens por meio de sua palavra não tornou desnecessária a contínua presença e direção do Espírito Santo. Ao contrário, o Espírito foi prometido por nosso Salvador para aclarar a palavra a seus servos, para iluminar e aplicar os seus ensinos, e visto ter sido o Espírito de Deus que inspirou a Escritura Sagrada, é impossível que o ensino do Espírito seja contrário ao da palavra. O Espírito não foi dado, nem nunca o poderia ser, a fim de sobrepor-se à Escritura, pois essa explicitamente declara ser ela mesma a norma pela qual todo ensino e experiência devem ser aferidos. Mediante a iluminação do Espírito Santo, as cenas do prolongado conflito entre o bem e o mal foram patenteadas à altura destas páginas. De quando em quando me foi permitido contemplar a operação nas diversas épocas do grande conflito entre Cristo, o príncipe da vida, o autor de nossa salvação, e Satanás, o príncipe do mal, o autor do pecado, o primeiro transgressor da santa lei de Deus.
Continuando a leitura, diz assim: à medida que o Espírito de Deus me ia revelando à mente as grandes verdades de sua palavra e as cenas do passado e do futuro, era-me ordenado tornar conhecido aos outros o que assim fora revelado, delineando a história do conflito nas eras passadas, especialmente apresentando-a de tal maneira a lançar luz sobre a luta do futuro em rápida aproximação. O objetivo desse livro não consiste tanto em apresentar novas verdades concernentes às lutas dos tempos anteriores, como em aduzir fatos e princípios que têm sua relação com os acontecimentos vindouros. Contudo, encarados como uma parte do conflito entre as forças da luz e das trevas, vês que todos esses relatos do passado têm nova significação e por meio deles projeta-se luz no futuro, iluminando a senda daqueles que, semelhante aos reformadores dos séculos passados, serão chamados, mesmo com perigo de todos os bens terrestres, para testificar da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Então, irmão Mateus, quais esclarecimentos então recebemos da instrução do livro Grande Conflito sobre a guia do Espírito Santo? Nós podemos tirar aqui do que nós lemos aqui. Muita coisa, né? Nós vamos aqui apenas resumir algumas considerações, mas o que Ellen White escreve nessa introdução, depois os irmãos podem até ler na sua inteireza, é mostrando o seguinte: a Bíblia realmente deve ser a nossa norma de fé e ela foi dada em revelação, mas o Espírito Santo continua atuando. Atuava durante a formação da Bíblia e continua atuando, nós não somos órfãos. Só que o que acontece? Muito que é chamado de manifestação do Espírito Santo também hoje, nós sabemos que não é manifestação dele, dessa divina pessoa. Por quê? Porque vai contra o que a Bíblia diz. Então, dessa maneira, nós temos como julgar. Então, é realmente algo muito importante, porque se vem agora o dom de profecia, esse dom de profecia vem em confirmação do que a Bíblia diz. Ele não vem em oposição, em contradição. Então, dessa maneira, nós podemos julgar com convicção. É bem verdade que existe uma ala do cristianismo que crê que os dons cessaram, que não tem essa possibilidade de ter um profeta moderno. Ok? Mas o que deve ser analisado, que a Bíblia sempre falou, é justamente julgar se é um profeta verdadeiro ou falso. Do contrário, Jesus não tinha nem advertido: cuidai contra os falsos profetas. Ora, se fosse ter só falso, é cuidado com qualquer um que vir. Mas ele falou cuidado com os falsos. Com os falsos, porque teria os verdadeiros também, né? E também nesse mesmo sentido que a gente pode entender que realmente hoje existe uma outra classe dentro do cristianismo que crê nos dons, mas que estão sendo iludidos por Satanás. Porque o que eles estão operando nessas igrejas não vai em conformidade com a Bíblia, né? Vamos para a 9ª pergunta, então, agora. Diz assim: que privilégio temos tido em nosso tempo mais do que em qualquer outro? Apesar da Bíblia Sagrada ser o suficiente, por que são enviados então os testemunhos? Vamos ler aqui primeiramente 5º Testemunho para a Igreja, página 661, depois as 663 e 664. A leitura diz assim: nos tempos antigos, Deus falou aos homens pela boca de profetas e apóstolos. Nestes dias, ele lhes fala por meio dos testemunhos do seu Espírito.
Nunca houve um tempo no qual Deus instruísse seu povo mais intensamente do que instruiu agora a respeito de sua vontade e da conduta que deseja que sigam. A palavra de Deus é suficiente para iluminar o espírito mais obscurecido e pode ser compreendida por todo aquele que sinceramente deseja entendê-la. Mas, não obstante isso, alguns que dizem fazer da palavra de Deus objeto de seus estudos são encontrados vivendo em oposição direta a alguns de seus mais claros ensinos. Então, para que tanto homens como mulher ficassem sem desculpa, Deus deu testemunhos claros e decisivos a fim de reconduzi-los à sua palavra que eles negligenciaram seguir. A palavra de Deus tem abundância de princípios gerais para a formação de corretos hábitos de vida, e os testemunhos gerais e pessoais têm sido planejados para chamar a sua atenção de modo mais especial para esses princípios. Estão olhando para Deus, desejosos de que faça por vocês a obra que Ele lhes deu para fazer. Se fizerem aquilo que sabem ser o seu dever, Deus lhes ajudará quando precisarem de auxílio. Deixaram de cumprir o que Deus lhes incumbiu de fazer. Invocam a Deus para que faça o seu trabalho. Se tivesse seguido a luz que Ele lhes deu, Ele teria feito mais luz brilhar sobre vocês. Mas já que negligenciam conselhos, advertências e repreensões que lhes foram dados, como podem pretender que Ele lhes dê mais abundante luz e bênção somente para negligenciarem e desprezarem? Deus não se equipara aos homens, dele não se zomba. Então, que privilégio temos tido no nosso tempo, mais do que em qualquer época? De ter mais instruções, a respeito da vontade de Deus, aqui fala, Nunca houve um tempo, diz a nota, no qual Deus instruísse seu povo mais intensamente do que instrui agora, a respeito de sua vontade e da conduta que deseja que sigam. Então, sempre quando você é contemporâneo de um profeta, ou quase isso, que é o nosso caso, na verdade a gente não pegou Ellen White em vida, mas já realmente posterior, mas ainda próximo, Então são coisas que estão muito próximas da nossa realidade, realmente. As pessoas que viveram na época dela recebiam um testemunho do nada, assim, de repente a pessoa era reprovada no seu erro, Então a pessoa que tivesse humildade, aquilo era um benefício tremendo. Ela não teria dúvida. É diferente de uma estação de um pastor, que a pessoa pode julgar, mas será que ele está sendo guiado por Deus para falar isso para mim ou não? Quando vem a mensagem de um profeta, o peso é ainda maior. E apesar da Bíblia Sagrada ser o suficiente, por que então são enviados testemunhos? É essa questão da Bíblia trazer os princípios gerais que devem reger nossa conduta em tudo, na verdade. Mas muitas vezes a gente não extrai esses princípios, o alcance que eles devem ter. E quando vem os testemunhos, nós sabemos a aplicação na prática dos princípios bíblicos. Vamos à 10ª pergunta, então. Sendo assim, em suma, qual é a finalidade dos testemunhos? Os testemunhos não têm por fim diminuir o valor da palavra de Deus, e sim exaltá-la e atrair para ela as mentes para que a bela singeleza da verdade possa impressionar a todas. Realmente, isso nós vemos na prática. Todos aqueles que já leram o Espírito de Profecia podem testemunhar disso. Por isso que frequentemente nós falamos o que para uma pessoa que está em dúvida? Leia. Melhor do que qualquer outra coisa que eu possa falar para te convencer, comece a ler. Leia alguns livros. Caminho a Cristo, Desejar de Todas as Nações, Grande Conversa, esses livros mais destacados.
você vai ser transformado com a leitura desses livros. Que só exalta mais a Deus, né? Exalta a Bíblia, exalta a Cristo. É inegável isso nesses livros, né? Vamos então à pergunta 11. A que tomada de decisão somos conclamados pela própria mensageira? Então temos o texto do Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 229. Ou Deus está ensinando sua igreja, reprovando seus erros e fortalecendo a sua fé, ou não está. Essa obra é de Deus ou não é? Deus nada faz em parceria com Satanás. Meu trabalho ao longo dos últimos 30 anos traz o selo de Deus ou do inimigo. Não há meio termo nesta questão. Os testemunhos são do Espírito de Deus ou do diabo. Pesado aqui esse texto, né? Então aqui mostra que nós não tem terreno neutro. Aqui Deus não faz parceria com Satanás. Ou é de Deus ou não é. É inevitável lembrar, irmã Bianca, do que C.S. Lewis, certa vez, ele propôs não um dilema, mas um trilema, na verdade, sobre Jesus. Ele falou que só tinha 3 alternativas possíveis. As pessoas queriam, muitas vezes, aceitar Jesus como um bom mestre. Mas ele fala, mas não é isso que ele diz que era. Ele não falou que era um mestre, um profeta. Ele falou que era o Salvador. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é uma coisa pouca. Então, ou ele era o Deus encarnado, ou ele era uma pessoa iludida, ou uma pessoa que estava enganando as pessoas. Então, ele propôs essas 3 alternativas. Não adianta você querer aceitar Jesus pela metade. Você tem que aceitar em sua inteireza o que ele fala dele mesmo. Eu existo antes de Abraão, antes de Moisés. Então, não são declarações que um ser humano comum poderia fazer. De forma alguma. De forma alguma. Seria algo arrogante e até blasfemo, de fato, né? Então, dessa maneira, também no caso aqui de Ellen White e o seu ministério profético, alguém pode, de repente, que lê os escritos dela, ficar maravilhado. Fala, não, foi uma boa escritora, uma boa autora, mas é mais do que se propõe. Ela diz que recebeu essas revelações de Deus. Então, será que Satanás teria feito essa obra para exaltar tanto a Cristo, a Bíblia, levar as pessoas pelo caminho certo? Então, são essas coisas que a gente deve meditar, né? Mas ela conclama realmente a tomarmos uma decisão sobre ela. Dessa maneira que nós concluímos essa primeira parte do estudo. Semana que vem teremos a continuidade ainda desse tema, entrando em alguns outros detalhes, mas já no estudo de hoje já podemos ver bastante sobre a finalidade dos testemunhos. Sim, né? Os testemunhos aqui nós aprendemos então que de maneira nenhuma ele veio para diminuir a Bíblia, a palavra de Deus, mas sim exaltá-la. E como que o espírito de profecia é e foi importante, né, no tocante às novas revelações, às novas verdades, a orientação do povo de Deus em todos os tempos. Exatamente. Então nós vemos que desde a primeira visão de Ellen White até a sua última, ela sempre exaltou Jesus como Salvador. Nunca foi diferente disso. Nós podemos observar já naquela primeira visão do caminho reto e estreito, que diz que Jesus está guiando eles para a cidade santa. Aqueles que mantinham os olhos fitos nele alcançariam a redenção. Que Deus abençoe cada um de nós, possamos ter o desejo de avançar na nossa carreira cristã até atingirmos o alvo prometido. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.
Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados, a partir das 9 da manhã, pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.